Boa noite, muito boa noite. Oi, Jéssica, boa noite. William, boa noite. Wesley Souza, boa noite. Estudante exausta. Adália Sampaio, seja bem-vinda. Wagner Jurema, seja bem-vindo. Léo Carneiro, Lucas Lima, Cleidmar Belém, o Anderson. Deixa eu ver quem mais. Maurício Pereira, Marcelo HP, Wagner Jurema. Eu não sei se é o Wagner ou se é a Jurema, ou é dos dois. Carlos Borges, boa noite. Pedro Vonley, boa noite. Acho que o Pedro é lá da região de Dianópolis, né? Família Vonley. Júnior, boa noite, boa noite. Meninos, sejam sempre muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma live ao vivo para você. Professor, é verdade que foi adiada a prova do Corpo de Bombeiros? E é verdade que reabriram as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiro? Com certeza. Professor, e é verdade que eu não sei nadar? Não importa, vai lá e se inscreve, aproveita a oportunidade. Por quê? Porque eu tenho alunos que não sabiam nada, não sabiam nadar, e por uma questão de necessidade, se inscreveu, passou na prova, rapaz, foi um tiro para aprender a nadar, para passar na prova. Então, meu amigo, se vira nos 30, vai lá e faz. Sua chance de virar bombeiro militar. Ícaro, boa noite. Souza Giano, boa noite, Giano. JJ Refrigeração e Serviço, está precisando de serviço na área, olha aí, ó. É só clicar aí na JJ Refrigeração. Alênio Paiva, boa noite. William, boa noite. Daniel, boa noite. Juliate, Júnior Juliate, boa noite. Francismar, boa noite. Evilene Pires, Thalita Gregório, Maicon Doni, Pet Monteiro, Gui Paganotto, Alexandra Araújo. Meninos, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Cris Castiel, boa noite, Cris. Como estás? Pedrelino, muito boa noite. Olha só, vamos começar agora. Porto Nacional é presente. Vamos falar das UTIs de Porto Nacional. Temos que fazer uma live para trabalhar só a parte da saúde em Porto e no estado. Mas no momento essa live é programada para concurso público. Mas o problema ali é seríssimo, viu? Edilene, boa noite. César Matos, boa noite. Boa noite, boa noite. Mas pode ter certeza que já estive cobrando, estou cobrando e fazendo levantamento em relação aos gastos do governo do estado na área da saúde e na compra de cestas básicas, viu? Porque, pelo que me parece, está gastando muito mais com cesta básica do que com investimento em UTI. Pelo que me parece, pelo que eu já levantei até o presente momento. Mas estou ainda fazendo levantamento de material para levar adiante. Bonfim, Góis e Babassulândia. E aí, Bonfim, recebeu o material? Vamos lá, meninos. Então, vamos começar agora. 164 pessoas. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vou começar com a nossa live. Professor, o que acontece com aquela ponte perto da UPA Norte que nunca é arrumada? Rapaz, ali nós temos que cobrar do poder público, mas já, se eu não me engano, já até havia sido feita a cobrança, tá? Não somente por mim, mas por outros colegas também. Vou iniciar agora e em outro momento a gente faz uma só para essa questão política, tá bem? Professor, vamos trabalhar alguns assuntos agora. Meninos, hoje eu coloquei algumas questões mesclado com alguns assuntos a serem trabalhados com vocês, tá? Vamos começar pelo básico? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Aqui eu tenho a bandeira do estado. Bandeira do estado do Tocantins. Boa noite, meu amigo Kiko. Como estás? Camila Sardinha, boa noite, Camila. Lagoa da Confusão presente. Meninos, questão básica que cai na prova, tá? Questão básica que cai na prova. Quais são as cores da bandeira do estado? Azul, branca e amarela. Azul, branca e amarela. Questão básica que cai na prova. O que significa as cores da bandeira do estado? A cor azul significa o quê? Boa noite, Elias, boa noite, Robin Boy, boa noite, Zé Costa. Eu vou só tirar os comentários aqui para não perder um pouco o foco, tá? Dix Mateus, Tupiratins, rapaz, já estive aí algumas vezes, viu? Há muito tempo atrás eu tinha comprado uma moto, um
pouco mais potente para eu poder rodar município a município do estado, um a um de moto. Fui até para o Jalapão de moto, mas em outro momento a gente comenta sobre isso. Meninos, cores azul, branca e amarela. Professor, o que significa a cor azul? A cor azul representa a água. A cor azul na prova pode falar que é a água, pode falar que é a riqueza hídrica do estado, pode se referir à Bacia Tocantins-Araguaia. Bacia Tocantins-Araguaia é riqueza hídrica, é água. Então, dá no mesmo. A cor branca, paz. Branco no mundo inteiro, simboliza a paz. E a cor amarela, simboliza o que a cor amarela? Responde aí para mim, por favor. Voltando aqui os comentários. Opa. Mas agora eu não estou conseguindo fazer voltar. Pronto. Voltando aos comentários. Olha só, a cor amarela significa alternativa A, ouro. Alternativa B, riqueza do solo tocantinense. Alternativa C, rico solo, como diz aí a advogada Araújo. Meninos, a cor amarela faz referência à riqueza do solo tocantinense. A riqueza do solo de cor amarela, é claro, nos faz lembrar o ouro. Professor, e quando se fala de ouro, riqueza do solo, cor amarela, no estado de Tocantins, antigo norte goiano, faz referência ao século XVIII. Quando faz referência ao século XVIII, riqueza do solo, ouro, ouro de aluvião, que é aquele ouro de superfície encontrado em grande quantidade na nossa região no século XVIII, esse ouro de aluvião, que assim pode ser mencionado na prova, foi encontrado no período entre a década de 20 e a década de 70 do século XVIII, pode até mencionar na prova a década de 80, tá? 70 para 80 do século XVIII, 1724, 25 até 1775, 780. Nesse período ocorreu forte exploração de ouro, foi o ciclo da mineração do ouro que deu origem às primeiras cidades no antigo norte goiano, hoje Tocantins. Lembrando que a cidade mais antiga do Tocantins é a cidade de Natividade, e ela é muito mencionada em provas exatamente por isso. É a primeira cidade que surgiu no norte goiano. Detalhe, hein? Século XVIII, cidade de Natividade, e ela, em função do fluxo tão intenso da exploração de ouro, foi o município com maior número de habitantes. Professor, quantos habitantes tinha Natividade naquela época? Naquela época, meninos, nós tínhamos só de escravos mais de 40 mil. E nós não tínhamos à época facilidade de acesso, não tínhamos carros, não tínhamos aviões, não tínhamos embarcações que traziam da capitania de São Vicente, hoje estado de São Paulo, até o norte goiano. As pessoas vinham para cá em lombo de animais ou em grande parte a pé. Só de escravos eram mais de 40 mil. Era o núcleo urbano mais populoso da época, de toda a província de Goiás. Lembrando que Natividade hoje se aproxima de 10 mil habitantes apenas. Professor, então Natividade já teve mais de 40 e hoje uma população 4 vezes menor. Exatamente, de 4 a 5 vezes menor que a população à época. Professor, por que diminuiu tanto? Porque após a decadência do ouro, o que ocorreu? Um esvaziamento de pessoas que estavam no norte de Goiás, elas começaram a migrar para outras regiões. Não estavam encontrando mais riqueza. Isso então fez com que Natividade e outros municípios da região sudeste do que é hoje o estado de Tocantins começassem a perder parte de sua população. Então pronto, relembrando, cores azul, branca e amarela. Azul representa a riqueza hídrica, a água. O branco representa a paz e o amarelo representa a riqueza do solo. Ok? Devagar. Eu estou falando rápido demais, é? Oh, desculpa aí, foi mal. Vou mais devagarzinho aqui. Obrigado. Então, meninos, pronto. As cores azul, branca e amarela. Azul, a riqueza hídrica, ou a Bacia Tocantins-Araguaia, ou simplesmente a água. O branco, a paz. E o amarelo, a riqueza do solo tocantinense, simbolizado pelo ouro, que foi explorado em grande quantidade durante o século XVIII. Professor, e no centro da bandeira, vou desativar aqui, e no centro da bandeira, professor, eu tenho... No centro da bandeira eu tenho o sol. O que significa, o que simboliza esse sol? O sol no centro da bandeira simboliza o sol nasce para todos. O sol no centro da bandeira significa o sol nasce para todos. Eu costumo brincar que é para queimar a muleira da maioria, né? E sombra para poucas famílias. Mas o sol no centro da bandeira, o sol nasce para todos. Ok. Agora vamos olhar agora o brasão do estado de Tocantins. Fazer um comparativo entre a bandeira do estado e o nosso brasão. Opa.
ficou grande demais aí o brasão, né? Ocupando tudo. Mas tudo bem. O que nós temos? Você está percebendo que aí no centro do brasão eu tenho duas faixas azuis que se encontram embaixo do sol? Essas duas faixas azuis simbolizam o encontro dos rios Tocantins e Araguaia, a confluência dos rios Tocantins e Araguaia. Ou eu posso, na prova, simplesmente afirmar que este azul faz referência à água, ou à bacia Tocantins-Araguaia. Resumindo, é basicamente o mesmo significado do azul na bandeira. O azul na bandeira significa água, o azul no brasão também significa água. As duas faixas azuis que se encontram no centro do brasão. Professor, e esse amarelo que se encontra entre as duas faixas azuis? Esse amarelo entre as duas faixas azuis faz referência à riqueza do solo tocantinense. A mesma coisa que o amarelo na bandeira. Você está percebendo que o azul da bandeira tem significado semelhante ao azul do brasão? Que o amarelo da bandeira tem significado semelhante ao amarelo do brasão? E agora, professor, entre as duas faixas azuis tem a cor amarela, que é a riqueza do solo, simbolizada pelo ouro. E acima das duas faixas azuis tem a cor branca. Essa cor branca significa o quê? Significa paz. Você está percebendo que na bandeira eu tenho azul, branco e amarelo. E no brasão eu também tenho as cores azul, branco e amarelo. Que na bandeira o azul representa a água, o amarelo a riqueza do solo e o branco a paz. Que no brasão o azul representa a água, no caso o encontro do Tocantins com a Araguaia, né? E o branco significa paz e o amarelo também riqueza do solo. Ou seja, na prova do concurso caiu assim, ó. Trata-se de um símbolo do estado do Tocantins que apresenta as cores azul, branca e amarela, onde o azul significa a água, o branco a paz e o amarelo a riqueza do solo. Que símbolo é esse? Mas, professor, pode ser tanto a bandeira como também o brasão. Porém, a questão continuava. E esta apresenta um sol ao centro. Você está percebendo que na bandeira tem um sol no meio e no brasão também tem um sol no meio? A diferença era o significado do sol. O que significa mesmo o sol na bandeira? O sol nasce para todos. E o que significa o sol no brasão? É o nascimento do estado do Tocantins, o estado nascente, o sonho de emancipação. O que é emancipação? Emancipação é a criação, é a construção, é o surgimento do estado do Tocantins. Então esse sol no centro do brasão simboliza o nascimento do estado, a emancipação do estado, o estado nascente. Ok? Professor, ok, deixa eu tentar pegar agora o brasão num tamanho menor, para que fique mais fácil nós visualizarmos. Eu achei que eu tinha tirado o print, aqui eu tirei. Pronto, está percebendo aí o nosso brasão, menorzinho? Foi criado o brasão, ou chamado selo, né? Foi criado pela Lei 092/89, 17 de novembro de 89. O brasão e a bandeira foram criados em 17 de novembro de 89. Um através da Lei 092 e o outro através da Lei 094. Agora, na faixa superior do brasão, tem uma faixa aí, ó, na parte superior, e está escrito nessa faixa, Co Ive Ore Retama. Vou pegar a imagem maior aqui para facilitar. De qualquer forma está bloqueado, mas lá em cima na faixa superior é Co Ive Ore, O-R-E, Retama. Co Ive Ore Retama. Professor, e essa frase se encontra em qual língua? Porque isso já foi abordado na prova. Se encontra na língua Tupi-Guarani. Professor, então tem indígenas Tupi-Guarani no estado do Tocantins? Não. Mas a frase está na língua Tupi-Guarani, Co Ive Ore Retama. E o que significa essa frase? Essa terra é nossa. A frase Co Ive Ore Retama, na língua Tupi, significa essa terra é nossa. Ok. Voltando à imagem menor agora. Estão vendo a estrela que se encontra na parte superior do brasão? Cada estrela na bandeira do Brasil, simboliza uma unidade da federação. São 27 estrelas na bandeira do Brasil. Uma na parte superior da faixa Ordem e Progresso, que representa o estado do Pará. Muita gente acha que é o Distrito Federal, não é, é o Pará. E as 26 abaixo da faixa Ordem e Progresso. E cada estrela ali representa um estado, ou uma unidade da federação, né? Porque o Distrito Federal não é um estado, mas está representado também. Essa estrela representa o Tocantins como mais uma unidade da federação.
Ok. Professor, o brasão, aliás, a frase Coive ora e retama, essa terra é nossa, a estrela amarelo-ouro com borda azul representa o estado do Tocantins com mais uma das unidades da Federação Brasileira, ok? Essas duas ramas verdes, essa coroa de louros, né, que é esse matinho ao redor do brasão, esse matinho aí, ele simboliza uma luta histórica e vitoriosa de um povo, que resultou na criação do Tocantins. Professor, esse assunto vai ser abordado somente da forma como você está falando? Não. Ele pode ser abordado de formas diferentes, com palavras diferentes, mas significando a mesma coisa. Olha aí, os ramos representam a coroa de louros, significando uma justa homenagem e reconhecimento ao valor dos tocantinenses nos esforços durante o emancipatório. O que ele quer dizer? Ele faz referência a uma luta histórica e vitoriosa. Ele faz uma homenagem a uma luta de um povo que foi vitoriosa na criação do Estado. É isso que está dizendo aí, certo? Por que ele faz referência, professor, a uma luta que é histórica? Porque a luta que resultou na criação do Tocantins não é uma luta de um homem só, não é uma luta da década de 80 para cá. É uma luta que se iniciou ainda no século XVIII. É uma luta que se iniciou no fim do século XVIII. Esse sonho se iniciou no século XVIII, certo? Ainda durante o ciclo da mineração do ouro, pós-decadência da mineração, mais precisamente. O que nós tivemos no início do século XIX, em 1809, eu falo que a luta se iniciou antes, mas o primeiro passo concreto se deu com a divisão da comarca, da província de Goiás, criando-se a comarca do Norte e a comarca do Sul, em 18 de março de 1809. 18 de março, que já foi feriado no estado do Tocantins até o ano de 2008, e este feriado de 18 de março, que existia até 2008, fazia referência à autonomia do Tocantins. Por que 18 de março, professor? Porque 18 de março foi a data de criação da comarca do Norte, em 18 de março de 1809, quando Dom João VI, rei de Portugal, ele assinou o alvará de criação da comarca do Norte. E quem foi a personalidade política à época que estava lutando, que interpelou Dom João VI para se criar a comarca do Norte? No caso, foi Joaquim Teotônio Segurado. Então você percebe que a principal avenida de Palmas, a maior avenida de Palmas, recebe o nome dele, Teotônio Segurado. Professor, então eu posso dizer que essa coroa de louros, que simboliza uma homenagem e reconhecimento ao valor dos tocantinenses nos esforços que resultaram na criação do Tocantins, foi de uma luta histórica de um povo inteiro envolvido até resultar na criação do nosso estado em 5 de outubro de 88. Ok? Continuando. Na coroa de louros, meninos, eu tenho uma data nessa faixa inferior, que se você está lendo aí estado do Tocantins, você tem uma data ali presente nessa faixa. Não sei se vocês conseguem ver a data, vou pegar a imagem maior, que eu acho que fica melhor para visualizar. Olha a data que nós temos aí, ó. Ah, cortou, né? Mas aqui seria à esquerda, 1º de janeiro. 1º de janeiro de 1989. Professor, a que se refere a data que se encontra na faixa inferior do brasão do estado? 1º de janeiro de 89 é a data de instalação do Tocantins. Eu havia afirmado agora há pouco que o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88. A criação na lei foi em 5 de outubro, que é a data que comemora o aniversário do Tocantins. Mas ele só foi instalado onde tomaram posse governador, vice-governador, deputados federais, senadores e deputados estaduais eleitos. Só foi instalado o estado do Tocantins em 1º de janeiro de 89, que é a data que se encontra na faixa inferior desse brasão. 1º de janeiro de 89. Olha aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver, minha vista ainda alcança. Pronto, relembrando então o brasão, a faixa superior Coive ora e retama, essa terra é nossa, apresenta as cores azul, branco e amarelo, que tem o mesmo significado das cores azul, branco e amarelo na bandeira. Azul a água, a riqueza hídrica, a confluência dos rios Tocantins e Araguaia, o amarelo a riqueza do solo, simbolizada pelo ouro no século XVIII, e o branco a paz. O sol é o sonho de emancipação do Estado, o nascimento do Estado do Tocantins, ou o Estado nascente, sol nascendo, né? E a coroa de louros, homenagem aos tocantinenses pela luta histórica e vitoriosa que resultou na criação do Tocantins. Fechou aí? Lembrando que a estrela simboliza o Tocantins como mais uma unidade da federação. Ok, professor. Meninos,
Eu pergunto a vocês, aqui eu tenho o Brasil dividido entre as 5 regiões no país, regiões geográficas do IBGE. Ok, e aí, professor? Sabe como foi abordado na prova? Foi abordado assim, que o Tocantins é um estado central. Ok, está correto. Que no Tocantins se encontra o ponto geodésico do Brasil. Aí você me pergunta, professor, o que é o ponto geodésico? A Cris, que está aqui nos assistindo, Cris Castiel, acho que é esse o sobrenome, a Cris é da Bahia. E lá na Bahia tem uma cidade, não lembro qual o número da BR, é 200 e alguma coisa. Tem uma cidade chamada Ceabra, que fica nessa BR. E lá em Ceabra você tem uma placa falando que Ceabra é o ponto geodésico da Bahia. O que isso quer dizer? Que Ceabra é o ponto central da Bahia, a cidade que está no centro do estado da Bahia. E aqui em Tocantins, no município de Palmas, na Praça dos Girassóis, que fica no centro de Palmas, tem um monumento que diz que, na parte norte da praça, que diz que ali é o ponto geodésico do Brasil. Professor, você quer dizer que o Tocantins é o ponto geodésico do Brasil, é o ponto central do Brasil? Bom, é o que diz a plaquinha lá. Professor, mas é ou não é? Existem controvérsias. Já vi geógrafos, li sobre geógrafos onde afirmavam que o ponto geodésico do Brasil estaria, na realidade, ali próximo à fronteira entre Tocantins e Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, mas bem pertinho da divisa com Tocantins. Mas, professor, então seria no Mato Grosso ou seria em Palmas? Meninos, para as provas de concurso no estado do Tocantins, a resposta é Palmas, tá? Porque o governo do estado evidencia isso, porque nós temos um monumento que quer dizer isso, então para as nossas provas a resposta é Palmas, tá correto, ok? Professor, mas eles podem, rapaz, arruma-se atrativo turístico onde aparentemente não tem, certo? Coloca-se um atrativo a mais, não é que não tem, mas acrescenta-se um atrativo a mais, ok? Professor, tá, então o ponto geodésico do Brasil é Palmas, sim, na Praça de Girassóis. Professor, e o Tocantins pertence à região norte, perfeito. Professor, e o Tocantins se encontra num local estratégico em função da sua localização geográfica, sim. E na prova, professor, afirmava que o Tocantins fazia fronteira com estados que pertenciam a todas as regiões do Brasil, exceto os estados da região sul. A região sul são os 3 estados que estão aí pintados de verde, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Tocantins não faz fronteira com nenhum estado da região sul? Não faz. Porém, com a região sudeste, que está aí de cor rosa, também não faz. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Olha, professor, então o Tocantins não faz fronteira nem com estados que pertencem à região sudeste, nem com estados que pertencem à região sul. Perfeitamente. Apenas com a região nordeste, de amarelo, região centro-oeste, de laranja e, é claro, com o estado do Pará, que pertence à região norte. Ok? Apesar do Tocantins também estar na região norte. Professor, ok, o Tocantins então faz fronteira com a região centro-oeste, nordeste e norte. Exatamente. Professor, mas o Tocantins é antigo norte goiano. Verdade. E Goiás pertence à região centro-oeste. Verdade. Então o Tocantins, quando era norte goiano, pertencia ao centro-oeste? Pertencia. E por que o Tocantins hoje pertence à região norte? Meninos, por um motivo simples, captação de recurso federal, tá? O fato de pertencer à região norte e à Amazônia Legal facilita na captação de recursos federais. Maior volume financeiro, menor taxa de juros, maior carência para iniciar pagamento, quando há necessidade de se pagar. Professor, então é interessante economicamente pertencer à região norte. Gente, tudo tem um lado positivo e o lado negativo. Qual o lado aparentemente negativo, principalmente para agropecuaristas, em estar na região norte? Olha, o lado aparentemente negativo é porque na região norte, uma vez pertencente à região norte e à Amazônia Legal, você tem uma legislação ambiental mais rígida. Como assim, professor? Vou apresentar para você aqui, ó. Amazônia Legal. Você está vendo que tem uma linha na horizontal, uma linha deitada, que fica aí entre Tocantins e Goiás, corta o estado do Mato Grosso ao meio? Essa linha aí é o paralelo 13. O paralelo 13 é o paralelo de divisa entre Tocantins e Goiás. E você está percebendo uma linha que passa ali à direita do nome Maranhão. À direita do nome Maranhão tem uma linha na vertical, uma linha aí sentido norte-sul, uma linha em pé. Essa linha em pé que passa à direita do nome Maranhão e se encontra com a linha deitada na divisa de Tocantins com Goiás,
essa linha em pé é o meridiano 44 graus oeste. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver lá em cima, escrito 44 graus oeste. E a linha deitada é 23 graus sul. O que nós temos? Teoricamente, toda a região à esquerda do meridiano 44 oeste e a norte do paralelo 13 sul, certo? É denominada Amazônia Legal. Teoricamente, toda essa região. Por que teoricamente? Porque você percebe que ali o sul do Piauí, oeste da Bahia, que está à esquerda do meridiano 44, não estão pintados de verde, não pertencem à Amazônia Legal. Mas, porque o governo federal obedece à fronteira de estados, deixando o Piauí e a Bahia fora da Amazônia Legal. Ok? Professor, então, ao que tudo indica, o Tocantins está dentro da Amazônia Legal. Sim. E o Tocantins está 100% dentro da Amazônia Legal? Mais ou menos. Como assim, professor? Você está percebendo que essa linha do paralelo 13, que está aí apresentada entre Tocantins e Goiás, é uma linha reta, retilínea? E você percebe que a divisa de Tocantins com Goiás não é exatamente uma linha reta, que fica assim, ó, subindo e volta, descendo, subindo e descendo, a divisa entre Tocantins e Goiás? Exatamente. Ou seja, nós temos 97,93% do Tocantins dentro da Amazônia Legal e 2,07% do Tocantins fora da Amazônia Legal. Professor, só por causa daquela parte de fronteira com Goiás, que não é uma linha reta, a divisa de estado? Exatamente. Mas a prova ela pode abordar para você que o Tocantins está totalmente, integralmente, 100% dentro da Amazônia Legal. E se ela assim afirmar, provavelmente ela vai considerar o gabarito correto. Tá? Em relação a essa situação, se ela tiver duas alternativas, uma falando 97,93% do Tocantins pertence à Amazônia Legal. A letra B falando 100%, você marca 97,93%. Mas onde não tiver essa diferença, uma alternativa dizendo 97,93% e a outra integralmente, ou 100%, se não tiver duas alternativas conflitantes, você pode considerar correto quando ele falar que o Tocantins está totalmente na Amazônia Legal, porque o gabarito vai considerar correto. Tá ok? Pode considerar porque o gabarito vai considerar correto. Ele gera uma aproximação aí do resultado, ok? Do percentual. Meninos, agora, professor, você falou que a legislação ambiental é mais rígida na Amazônia Legal. Sabe qual é a legislação? Ela determina assim, ó, que na região da Amazônia Legal, aqui no estado do Tocantins, onde eu tenho vegetação de cerrado, eu tenho que preservar no mínimo 35% da fazenda. É o que se chama reserva legal, é o percentual de preservação. E lá em Goiás, você percebe que Goiás está fora da Amazônia Legal. Lá em Goiás também é cerrado. Qual é o percentual, professor, de preservação em Goiás? Ou seja, qual é a reserva legal? Reserva legal, RL de reserva legal, é percentual de preservação da área rural. Qual é esse percentual de preservação da fazenda, professor, em Goiás? 20%. E aqui no Tocantins, 35%. Se é cerrado em Tocantins é 35%, se é cerrado em Goiás é 20%. Professor, e se no Tocantins a área da fazenda for de floresta? Floresta amazônica, por exemplo. Aí a reserva legal passa a ser de 80%, exatamente. Se a sua fazenda for numa área classificada como floresta amazônica, é 80% de preservação. Se for classificado como cerrado, é um mínimo de 35% de preservação. E lá em Goiás, por estar fora da Amazônia Legal, qualquer área em Goiás é 20% apenas. Ou seja, na região da Amazônia Legal, você tem que preservar numa proporção maior do que na região fora da Amazônia Legal. Como dentro da Amazônia Legal o percentual exigido por lei de preservação é maior, o governo federal compensa financeiramente, dando empréstimo mais fácil, um volume financeiro de empréstimo maior, carência de pagamento para iniciar o pagamento do empréstimo muito maior do que lá em Goiás. Você tem percentual menor de área a ser cultivada, mas você tem uma maior ajuda financeira do governo, ok? Professor, tá, entendi mais ou menos o que é a Amazônia Legal, tá ok, pega a região norte e parte do centro-oeste com Mato Grosso, parte do nordeste com Maranhão. Ok, vamos para outra imagem agora. Trabalhar outro assunto. Aliás, vamos trabalhar uma questãozinha aqui só para aliviar. Vixe, a questão está cortando, ó. Bonito da minha parte, né? Eu acho que deixa eu ver se eu deitando aqui só para ler a questão, se ela não deita, bonito. Não conseguiremos resolver essa questão. Professor,
Não, cortou. Desculpa, pessoal. Deixa eu ver aqui uma outra questão, se todos estão cortando, porque para eu testar aqui eu tinha que... Tá, vamos resolver essa questão aqui. Olha só, sobre o estado de Tocantins, marque verdadeiro ou falso. Primeiro item, encontra-se totalmente incluído na Amazônia Legal, cuja vegetação é predominante. Se ele colocasse apenas que encontra-se totalmente incluído na Amazônia Legal, o gabarito ia ser considerado correto. Mas ele fala cuja vegetação é predominante, ele está se referindo à vegetação amazônica. E a vegetação amazônica não é predominante no Tocantins. O que predomina no Tocantins é a vegetação do Cerrado. Portanto, o primeiro item é falso. Segundo item, está localizado na região centro-oeste, exatamente no centro geográfico do país. Olha aí, no centro geográfico do país, correto, mas é centro-oeste? Não, é região norte. Então, falso novamente. A resposta, então, já vai ser letra A, que só tem alternativa A com as duas primeiras alternativas falsas. Mas vamos ver a terceira. Possui muitas áreas de preservação, unidades de conservação e bacias hídricas. Correto, olha só. Unidades de conservação podem ser áreas de proteção ambiental, podem ser parques estaduais, podem ser parques nacionais. Tudo isso aí é enquadrado como unidade de conservação. Agora, olha um detalhe que ele menciona de bacias hídricas. Professor, eu posso dizer que a região do Cerrado é uma área de planaltos onde nascem importantes bacias hidrográficas? Posso. Não exatamente no Cerrado Tocantinense, mas no Cerrado. Professor, se quer dizer que a bacia do São Francisco nasce no Cerrado, a bacia Tocantins-Araguaia nasce no Cerrado, a bacia do Rio Paraná nasce no Cerrado, a bacia do Rio Paraguai nasce no Cerrado, afluentes do Rio Amazonas, na margem direita, também nascem na região do Cerrado. Então você percebe que nós temos, sim, um local de bacias hidrográficas, um local rico em água, no caso do Tocantins, da bacia Tocantins-Araguaia, né? O terceiro item, portanto, é verdadeiro. E o quarto item, seu ponto mais elevado é a Serra das Traíras, localizado, aliás, com altitude máxima de 1.340 metros. Perfeito. A Serra das Traíras, meninos, fica na divisa de Tocantins com Goiás. E esse ponto de 1.340 metros está localizado no município que foi construído, a cidade que foi construída, não na cidade, mas na área rural da cidade, que foi construída para ser a primeira capital da Comarca do Norte. Quer dizer, que foi construída para ser a capital da Comarca do Norte, né? A primeira capital foi Natividade, mas para ser a capital, que era a vila de São João da Palma, atual município de Paranã. Então, a Serra das Traíras, no município de Paranã, fica o ponto mais elevado do relevo tocantinense, que é de 1.340 metros de altitude. Correto, itens 3 e 4, 1 e 2 falso. Letra A é o gabarito, ok? Essa questão, meninos, é de questão do concurso da PMTO, viu? Que já foi utilizado em concurso da PM Tocantins. Vamos para outra questão aqui. Deixa eu ver. Minha foto aí está atrapalhando minha imagem, mas tudo bem. Sobre o relevo do estado de Tocantins, na alternativa correta, constitui-se em um relevo predominante tropical, sem processos que remetem a áreas secas, resultando em montanhas suaves e onduladas. Gente, isso aí é questão de concurso da PM. Olha só, quando se fala de tropical, o Tocantins é um país, o Tocantins é um estado de clima tropical, o Tocantins é um estado que está localizado na região tropical do planeta. Porém, montanha não existe no Brasil. Coloca isso na sua cabeça. Não existe montanha no Brasil. Não existe montanha no Brasil. Professor, existe sim. Existe a serra. Gente, serra não é montanha. Existe o pico não é montanha. Existe a chapada não é montanha. Montanha na América só é a Cordilheira dos Andes, na costa oeste da América do Sul. Tá? Não existe montanha no Brasil. Ok? Coloque isso na sua cabeça. Então, quando se falar de montanha no Brasil, já está errado. Letra A falsa, letra B. Constitui-se em um relevo suave, sem movimentação, proveniente de pouca chuva na região e poucos processos erosivos. Bem, não tem pouca chuva aqui não. Aqui chove muito em uma determinada época do ano. Tá? Mas não é considerado um estado, uma região de pouca chuva. A chuva apenas é concentrada em uma determinada época do ano. Por favor, me diga. Vou ativar os comentários para vocês me afirmarem aí.
qual a época do ano que mais chove aqui? Quais são os meses de chuva aqui no Tocantins? Diz aí para mim, para tirar a imagem. Quais são os meses de chuva no Tocantins? E aí? E aí, concurseiros? Lembrando a vocês que toda terça-feira, às 22 horas, nós temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Toda terça, às 22 horas, aula ao vivo. Aproveita e marca os coleguinhas aí, ó. Cada um de vocês, por favor, marque mais 3 coleguinhas. Marque mais 3 coleguinhas. Vamos, Lucas, Romário, Ícaro. Eu quero vocês marcando 3 colegas aí, para chamar eles para assistirem a nossa live. Vamos, gente. Vocês querem live toda semana, vocês têm que ajudar também? Vamos embora? Tá marcando? Ó, Darcy Rufino tá dizendo que é dezembro a janeiro. Não, mais ou menos, não é bem por aí não. Outubro a abril, tá dizendo Marcos Daniel Romão. Eu vou começar a responder só depois que vocês marcarem os colegas. Ninguém tá marcando. Marcos coleguinhas. Marcou? Obrigado, Rafaela. Ou Rafael, aliás, desculpa, Rafael Araújo. Marca os coleguinhas, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou começar a responder enquanto vocês vão marcando os colegas, tá? E daqui a pouco eu volto atrás. Ok? Marcou os coleguinhas? Ó, período de chuva, vai marcando aí. Ó. Período de chuva é de outubro a abril. E isso já foi abordado em prova. Período chuvoso é de outubro a abril. Vai marcando os colegas. Obrigado, Júnior. Antônio Júnior Queiroz. Antônio Queiroz Júnior, né? De outubro a abril é período chuvoso. Porém, a chuva aqui na nossa região, ela é normalmente identificada nas provas através da estação do ano do verão. O nosso verão é chuvoso. O nosso verão é a época que mais chove na nossa região. Lembrando que o verão vai de dezembro a março. E dezembro a março é a época que mais chove. Mas o período chuvoso é de outubro a abril. E a seca de maio a setembro. Professor, nesse período de chuva, nós temos aí, pode ir marcando. Nesse período de chuva, nós temos aproximadamente 1.500 milímetros anuais. Isso corresponde a quanto, professor? Aproximadamente metade do que chove na Amazônia, tá? Na Amazônia chove superior, a quantidade de chuva é superior a 1.700 milímetros anuais. Mas tem regiões que superam 3.500 milímetros na Amazônia. Aqui chove em média 1.500, com a chuva concentrada no verão e a seca no inverno. E isso foi abordado em uma prova do concurso da PM, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, se a imagem não ficar ruim. Tá? Professor, eu posso afirmar então que nós temos um clima tropical semiúmido, ou simplesmente tropical, ou apenas semiúmido, ou tropical continental, pode ser chamado de qualquer uma das formas, tropical semiúmido, tropical continental ou tropical típico. Esse clima tropical, ele é o clima da região do Cerrado e, consequentemente, do Tocantins, e apresenta uma precipitação, que é a quantidade de chuva de 1.500 milímetros anuais, ok? 1.500 milímetros anuais. Professor, qual mês aqui é considerado mais chuvoso? Não tem um mês que é mais chuvoso. Não existe esse mês porque ano a ano pode sofrer uma variação, mas considera-se o período de dezembro a março, com grande intensidade de chuva, mas a cada ano você pode ter uma pequena variação desse intervalo de meses, tá? Ok. Professor, em relação agora, deixa eu voltar à questão que estávamos fazendo. Ok, deixa eu desativar os comentários aqui. Obrigado a vocês que marcaram os coleguinhas. Um momentinho. Letra B, constitui-se em um relevo suave, sem movimentação proveniente da pouca chuva na região. Não, está errado porque já fala em pouca chuva. Letra B está falsa. Letra C, constitui-se em um relevo montanhoso. Opa, errei de novo quando falei montanhoso, né? Falso. Letra D, constitui-se de diversas formas aplainadas devido à dureza das rochas que resistem aos processos erosivos. Gente, quando ele se fala dessa dureza de rochas, relevo aplainado, não corresponde à realidade. Nós temos sim presença de relevo aplainado, mas não essa dureza de rochas que aí é mencionado. A letra L é mais correta, quando se fala de constitui-se de formas tabulares e planas, resultantes de processos mais secos, criando diversos chapadões. O que nós temos?
Falei em planaltos, chapadas e chapadões, são palavras comuns utilizadas na região do Cerrado. Planaltos, chapadas, chapadões são comuns para fazer referência ao Cerrado. Portanto, questão 30, letra E de elefante. E de especial. Vamos a uma outra questãozinha aqui. Eu tenho que fazer um print diferente da questão, porque está ficando desse jeito, ó. Está ficando ocupando tempo e espaço demais, e aí a gente não consegue fazer a leitura. Deixa eu ver aqui. Ó, também. Tá complicada as questões. Mas vamos continuar trabalhando o conteúdo, sem problema. Meninos, quando se fala de vegetação do Tocantins, nós temos, aliás, deixa eu utilizar esse mapa antes, que a gente estava falando um pouco sobre localização geográfica. Aqui eu tenho o Tocantins com os estados que fazem fronteira com o Tocantins. De roxo, aí à direita, onde está a minha foto, é o estado do Maranhão. Acho que é roxo essa cor. À direita do Tocantins, um pedacinho bem pequenininho, laranja, abaixo desse roxo, é o estado do Piauí. Você percebe que o Piauí ele tem menos de 10 quilômetros de fronteira com o Tocantins, na região de Jalapão. Lá na divisa, meninos, lá na divisa do Piauí, Bahia e Tocantins, Pitoba. Piauí, Tocantins, Bahia. Pitoba. Na divisa entre Piauí, Tocantins, Bahia, se encontra uma pedra chamada Pedra da Baliza, que é o marco natural de divisa entre 3 estados. Pedra da Baliza, tá? Marco natural de divisa entre 3 estados. A Pedra da Baliza tem aproximadamente, talvez, quase 4 metros de altura, por, quem sabe, 3 de diâmetro. Não sei se chega a 3 metros, mas 2 metros, 2,5 metros de diâmetro. Essa pedra fica no ponto natural de divisa entre 3 estados, que é exatamente entre Piauí, Tocantins e Bahia. Então, à direita eu tenho Maranhão, Piauí e Bahia, a sul Goiás. À esquerda eu tenho aqui uma cor parecida com laranja, ou amarelo queimado, que é o Mato Grosso, e verde, que é o estado do Pará. 6 estados fazem fronteira com Tocantins. Continuando aqui, outra imagem. Clima do Tocantins. Uma daquelas questões que eu coloquei para vocês, por isso que eu utilizei essa imagem. Uma daquelas questões é exatamente sobre essa questão do clima no nosso estado, e utiliza as letras que estão aí apresentadas. Como assim, professor? Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa da questão que trata. E foi questão do concurso da PM, tá? Vou ver se eu consigo pegar ela aqui. Aqui uma questão que estava, são estados que fazem limite com Tocantins, exceto Pará, Goiás, Maranhão e Minas Gerais. Minas Gerais, né? Questão do concurso da PM, hein? Resposta Minas Gerais. Deixa eu ver aqui. Clima constitui o estado médio e o comportamento estatístico da variabilidade dos parâmetros do tempo, temperatura, chuva e vento, etc., sobre um período suficientemente longo de uma localidade. O período recomendado é de 30 anos. Está fazendo um texto com o conceito do clima, né, como obtido o clima, mas... Agora, deixa eu ver... Não é essa aqui, não. É outra que se encontra aqui... que eu havia tirado um print dela. Pronto, essa questão. Olha, vocês tenta fazer a leitura, tá difícil de ler tudo, mas encontra aí a palavra, as letras, aliás, AW. No meio dessa tela está escrito apresenta o clima AW. Conseguiram encontrar aí? Ele fala assim, ó. Esse estado, devido à dinâmica das massas de ar, apresenta o clima AW tropical com inverno seco. Professor, essa alternativa para essa questão, que não tem como a gente ver toda ela aqui, essa alternativa seria correta. Seria, como é, professor, que eu vou saber do clima AW associado ao Tocantins? Olha, o clima do Tocantins é um clima tropical semiúmido ou tropical continental, tropical com verão chuvoso e inverno seco. Sabe o que significa AW?
as letras apresentadas, AW, BSH, AF, vou apresentar aqui para vocês naquela imagem que eu lancei. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem identificar com clareza aí. A minha vista é muito boa, não sei é de todo mundo que está vendo aqui, ó. Aquela cor vermelha mais escura, lá na Amazônia, que pega ali a continuidade o início do rio Amazonas em solo brasileiro, ali você tem um AF. Aquele AF ali é a região que mais chove no Brasil. Significa que aquele clima é quente com umidade o ano inteiro. É um quente sempre úmido. Essa classificação utilizando letras é uma classificação de Köppen. William Köppen. William Köppen, ele utiliza a classificação do clima baseado no uso de letras, 3 letras, até 3 letras, onde a primeira letra identifica a questão geral do clima, se é um clima quente, se é um clima de temperatura mediana, se é um clima frio. E a letra A faz referência a regiões de clima quente. Por isso que no Tocantins, na região do Cerrado, o clima começa com a letra A, que é o que diz lá naquele texto, naquela alternativa. A A, que faz referência ao clima quente, e o W, que faz referência ao inverno seco. Então, AW significa clima quente com inverno seco. Aí eu pergunto, o clima do Tocantins ele é quente com inverno seco? Ah, professor, eu já ouvi falar que o clima do Tocantins é tropical com verão chuvoso. Sim, o verão é chuvoso e o inverno é seco. Então, se na prova não utilizasse a classificação de letras de Köppen, que está lá naquela questão, mas se falasse apenas que o clima é tropical com verão chuvoso, ou tropical com inverno seco, tá correto? Tá. O nosso inverno é seco. Ou o nosso verão é chuvoso. Ele pode colocar completo com verão chuvoso e inverno seco? Pode. Ele pode dizer que é tropical com verão chuvoso apenas? Pode. Ele pode dizer que é tropical com inverno seco, sem mencionar o período de chuva? Pode também. O nosso verão é de dezembro a março, é a época que mais chove. E o nosso inverno é de junho a setembro. Aí eu pergunto, de junho a setembro chove aqui? Então o período mais seco é no inverno, ok? Apesar de que o período de estiagem, de seca, vai de maio a setembro. Nós estamos agora no mês de abril e você percebe que mesmo no mês de abril você está tendo aí um dia ou outro com uma forte intensidade de chuva. No mês de abril já é mais um mês de transição, que vai parando o período chuvoso. E mês de maio, quando chove, um dia no mês de maio, no máximo 2 dias no mês de maio, quando chove, já é considerado período seco. Já o mês de abril chove com um pouco mais de intensidade, apesar de não ser o mês mais chuvoso. Dezembro a março é quando mais chove na nossa região. Ok. Professor, aqui nós temos a região chamada de Matopiba. Professor, o que é Matopiba? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Pega um pouco dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, aliás, Piauí, Bahia e todo o estado do Tocantins, a área da Matopiba. Matopiba é considerado uma das últimas fronteiras agrícolas do país. Matopiba é uma área de grande expansão agrícola, é uma área de expansão da produção de grãos, em especial produção de soja, mas não é exclusivo de soja, mas em especial produção de soja. Falei de Matopiba, ou Mapitoba, que também pode ser utilizado na prova, a expressão Mapitoba, eu me refiro a essa região pintada de laranja aí. Eu me refiro a essa região e me refiro a uma região de infraestrutura precária, de logística precária para escoamento da produção agrícola. Matopiba, já sei que faz referência aos 4 estados, já sei que faz referência a uma das últimas áreas de fronteira agrícola no país, já sei que faz referência a uma área de forte expansão na produção de grãos, em especial soja, certo? E que enfrenta problemas de logística para escoamento da produção agrícola. Ok. Vamos ao próximo. Meninos, quando se fala do Cerrado, estão vendo essa imagem? Eu quero agora que vocês me digam. O Cerrado ele é subdividido em algumas classificações, tá? Ele é subdividido ou subclassificado. E aí eu tenho uma das subclassificações do Cerrado. O Cerrado pode ser classificado como Campo Cerrado, Cerrado Rupestre, Cerradão, Campo Sujo, Campo Limpo, Cerrado estricto sensu ou sentido restrito. Essa imagem que vocês estão vendo agora, qual classificação do Cerrado se dá a essa imagem? Responde aí para mim. E é claro, marque mais 2 pessoas, por favor. Vamos, marca aí.
O João está perguntando se é Campo Limpo. O Juliette, Júnior Juliette está dizendo que é Campo Limpo. Niel Victor, Campo Limpo. Rapaz, um monte de gente aqui dizendo Campo Limpo. Teve alguém que escreveu aqui Herbácea, né? Herbácea, essa Robinho Boy. Professor, o que é herbácea? Meninos, marcam um coleguinha aí, pelo amor de Deus. Vamos chamar a gente para cá. Boa noite, Carlinha. Sabe o que é Campo Limpo? Ah, ninguém está marcando, não vou responder não. Campo limpíssimo, Douglas. Vamos finalizar a aula, porque vocês não estão querendo chamar mais coleguinhas para a aula. Opa, começou o Henrique. Valeu, Henrique. Enquanto vocês vão marcando, eu vou comentando. Olha, Campo Limpo é aquela área do Cerrado que predomina a vegetação herbácea. Juarez Quirino, boa noite. Vegetação herbácea. O que é vegetação herbácea, professor? É vegetação de gramíneas. É isso aí. Você está percebendo que você não vê árvores aí pelo meio? Quando você tem predomínio de gramíneas, predomínio de vegetação herbácea, você tem o que nós chamamos de campo limpo. Professor, então campo limpo é uma classificação do cerrado, de uma subdivisão do cerrado. Exatamente isso aí. Aí eu tenho a presença de campo limpo. Se mostra essa foto ou imagem parecida com essa na prova e pergunta que classificação ou que vegetação que se encontra em solo tocantinense é apresentada nessa imagem, campo limpo. Agora vou apresentar outra imagem para vocês aqui, ó, para vocês diferenciarem. Tá vendo essa imagem agora? Sabe que imagem é essa? Campo sujo. Como assim, professor? Olha, o campo limpo é quando você não tem a presença de árvores. E campo sujo é quando você tem a presença de árvores de pequeno porte. Você percebe que você tem a vegetação herbácea, que é essa gramínea, e você tem a presença de árvores pequenas. Se você tem vegetação de gramíneas e vegetação de árvores menores, ou seja, vegetação herbácea e arbustiva. Herbáceas são as gramíneas e arbustivas as árvores com até 6 metros de altura. Nesse caso, nós temos a imagem representando o campo sujo. Perfeito, Marcos. Campo sujo. Campo limpo, predomínio de herbácea. Campo sujo, herbácea e arbustiva. Gramíneas e árvores menores. Professor, mostra outra imagem para nós. Mostro. Estão vendo aí essa imagem? Você está percebendo que nessa imagem, eu tenho a presença de 3 estratos? Quais são os 3, professores? Professor? Meninos, os 3 estratos que nós temos aí são herbáceo, arbustivo e arbóreo. Como assim, professor? Olha só. Eu estou colocando aí o telefone para vocês, para receber a apostila gratuitamente. Manda um zap para mim, DDD 63 984 85 7576. Quer receber a apostila de graça? 63 984 85 7576. Meninos, aí você percebe que você tem vegetação de gramínea, você percebe que tem árvores menores e você percebe que tem árvores maiores. O que nós temos aí? Vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, que são árvores maiores. A herbácea até 2 metros, o mato até 2 metros, arbustiva, árvores menores até 6 metros e arbórea, árvores maiores com até 10 metros de altura. Algumas espécies podem até superar 10 metros, mas a grande maioria até 10 metros. Então, nesse extrato, ou melhor, nessa imagem, eu tenho a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Eu tenho aí a presença do cerrado stricto sensu. S-T-R-I-C-T-O. Stricto sensu, com U no final. Stricto sensu. Professor, stricto sensu é a mesma coisa que sentido? Exatamente, alguém escreveu certinho aqui. Niel, Vitor Niel. Manda divina, manda mensagem naquele WhatsApp que você vai receber a apostila atualizada, tá? Você e todos os demais que quiserem receber, é só mandar um WhatsApp ali para mim. O que nós temos? Oi, Sejana. O que nós temos? Essa questão caiu na prova. Mostrou essa imagem na prova e perguntava qual classificação do cerrado se encontrava tocantinense, se encontrava na imagem ali. Aí lá tinha a alternativa campo limpo, campo sujo, stricto sensu, e muita gente ficou, meu Deus, que palavra é essa? Stricto sensu, deve estar errado. Não, a resposta correta era cerrado stricto sensu, ou também poderia ser chamado de sentido restrito. Ok? Vamos. Ok, professor. Meninos, vamos mais
Valeu, Guilherme. Manda mensagem aí. Quer receber a apostila? Araildes Guilherme. Na apostila após questão 80, não achei mais o gabarito correto. Ô, Sejana Carita. Já me falaram isso. Eu acho que na hora de fazer a formatação ou movimentar, a pessoa que formatou para a minha apostila deve ter feito uma alteração indevida ali. Eu vou fazer essa correção no gabarito posteriormente, tá? Vou dar uma olhada e fazer a correção. E quando fizer a correção, vou estar anunciando para vocês depois, que aí vocês só fazem a impressão do gabarito, para quem vai imprimir, né? Sem imprimir o todo. Peço desculpas aí pelo problema. Ok, meninos, deixe-me ver. Alguma dúvida até o momento? Vou comentar uma coisa com vocês que não tem nada a ver, só para descontrair. Eu estava na casa de minha mãe, com minha esposa e nossa filhinha. E minha esposa, eu estava deitado na rede, minha esposa sentada do lado, minha mãe ali próximo. E minha esposa pegou um copo com água e pediu para nossa filha. Falou assim: Cecília, leva esse copo lá para a pia. E a Cecília olhou, 3 aninhos, e falou assim: não. Minha esposa olhou e falou assim: Cecília, leva o copo da mamãe lá para a pia. Mamãe está pedindo. Não. Aí eu, me sentindo o pai, falei: vou corrigir essa menina. Olhei para ela mais firme e falei assim: Cecília, leva o copo para a mamãe. Não. Cecília, leva o copo agora para a mamãe. A Cecília falou não. A segunda vez eu já fui levantando e olhando firme para ela na rede, né, levantando a rede, olhando firme para ela. Ela já foi afastando assim. Eu peguei o chinelo do chão. Você vê como minha filha está acostumada a apanhar de chinelo. Peguei o chinelo do chão e desci o tapa. Pá! Na parede. O chinelo na parede. Ela olhou para mim e falou assim: papai, o que é que você matou aí? Que eu fiz isso para assustar a menina. Ela nunca apanhou de chinelo. Quer dizer, eu acho que eu nunca bati nela. Mas quando olhou e falou assim: o que você matou, papai? Foi um bichinho? Foi, moço. Ô vergonha que eu passei de ver ela não ter feito nada. Cadê? Tem coragem de bater? Falou bater, meu amigo, não é comigo. Mas vamos voltar aqui ao assunto, tá? Deixa eu ver. Pegar mais uma imagem aqui do Tocantins. Meninos, estão vendo essa imagem apresentada? Teve algum aluno que perguntou para mim assim: professor, fala, acho que foi acho que nem respondi no Instagram, mas eu vi a questão, tá? Aliás, a pergunta. Deixa eu só apagar os comentários aqui, porque está em cima do mapa. Está vendo essa linha vermelha que se encontra aí no estado do Tocantins? Essa linha vermelha é a BR-153, que lá no sul passa em Gurupi, no centro está passando em Paraíso, aí fala do norte, nem existe mais Paraíso do Norte, o nome hoje é Paraíso do Tocantins, tá? Vai lá em Araguaína, no norte. A BR-153, para quem fica com dúvida, professor, a BR-153 é Belém Brasília, não é Belém Brasília? Por favor, me explica isso. Gente, a BR-153, quando construiu Brasília, no governo JK, e a partir da construção de Brasília, começou a construir rodovias saindo de Brasília para outras regiões do Brasil, não existia o mesmo raciocínio, a mesma ideia, a mesma lógica que hoje se dá de números e nomes às rodovias federais, tá? Antigamente não tinha esse raciocínio. Então, o que nós temos? A construção de Brasília, depois interligando a rodovia, ligando Brasília a Anápolis, de Anápolis sentido norte, goiano, passando por onde hoje é Gurupi, Paraíso, Araguaína. Esse trecho era o trecho utilizado para quem saía de Brasília sentido a Belém. Por isso, ela ao longo do tempo ficou conhecida com o nome de Belém-Brasília. Inicialmente, esse trecho de Brasília a Anápolis era chamado de BR-14. Tá? Depois que o governo federal, os órgãos do governo federal, o DENIT, DNR, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, começaram a promover uma lógica para as rodovias federais. Qual foi essa lógica que fizeram? Toda rodovia que partir da capital obrigatoriamente começa com 0. Tá? E essa rodovia que inicialmente se tinha um número de BR-14, depois virou BR-0 alguma coisa de Brasília a Anápolis,
certo? E encontrando com a BR-153 que passa em Goiânia, Anápolis e segue sentido norte do Goiás, hoje Tocantins. Essa BR aqui hoje é 153. O que nós temos? As rodovias federais que partem com zero hoje, BR, toda rodovia federal inicia com BR e iniciam com zero, elas partem de Brasília. Assim como as rodovias estaduais que partem da capital do estado iniciam com zero. Aqui em Palmas você tem a TO 010, TO 020, TO 080, TO 050, que Palmas Porto é 050, Palmas Lajeado 010, Palmas Paraíso 080, Palmas Aparecida do Rio Negro 020. Então você percebe que as rodovias estaduais que partem da capital começam com a sigla do estado TO e zero. Começa com zero. As rodovias federais que partem da capital do Brasil é BR 0 alguma coisa, tá? Mas voltando à questão da 153, esse trecho da BR-153 que avança no norte goiano, hoje Tocantins, ela é conhecida como como rodovia Belém-Brasília. Ela é conhecida com esse nome. Então, é comum falar na prova que a BR-153 é Belém-Brasília? Vai estar errado isso? Não, não necessariamente. Você tem que analisar com calma o que diz o texto da questão, mas é comum ele utilizar dessa forma, considerando correto. Agora, a BR-153 teve na sua construção um engenheiro responsável, engenheiro agrônomo responsável, que era Bernardo Saião. E Bernardo Saião ele faleceu no acampamento quando um pedaço de madeira caiu sobre a sua cabeça. Então ele veio a óbito. Em função dele ter falecido, a BR-153 ela passou a se chamar Rodovia Bernardo Saião. Ok? Nome em lei da BR-153 é Rodovia Bernardo Saião. Mas ela também tem outro nome, que é a Rodovia Transbrasiliana. Só que o trecho da BR-153 aqui no norte goiano, aliás, aqui no Tocantins, esse trecho da BR-153 aqui no Tocantins é mais conhecido como Belém-Brasília. E o trecho da BR-153 que sai ali da região de Goiânia, sentido sudeste e sul do Brasil, que vai até Aceguá no Rio Grande do Sul, é conhecido mais com o nome de Transbrasiliana. Então depende do trecho. Se vai do trecho Goiânia Sul ao Rio Grande do Sul, é conhecido como Transbrasiliana. Goiânia ou Anápolis, mais precisamente, avançando para o Tocantins, é conhecido como Belém-Brasília, cujo nome oficial é Bernardo Saião, mas pode ser chamado sim de Transbrasiliana, como também de Belém-Brasília, ok? Professor, mas Belém-Brasília é nome oficial da rodovia? Não, não é nome oficial, mas é conhecida em função de ser o principal trajeto que se faz sentido a Belém, é por isso. Agora, existe uma outra rodovia federal, professor, que passa à direita do Rio Tocantins, que corta o nosso estado, boa parte dela está só no papel, ainda não existe o domínio do governo federal sobre ela, são estradas vicinais, estrada de chão, que corta a margem direita do Rio Tocantins. Existe a BR-010. A BR-010, ela parte de Brasília e a BR-010, ela chega a Belém. Então, a BR-010, ela é denominada Belém-Brasília. O trecho dela, denominado Belém-Brasília, é o trecho que fica lá no estado do Maranhão. Lá no Maranhão, quando passa ali no município de Carolina, de Estreito, de Imperatriz, esse trecho da BR-010 é conhecido lá no Maranhão com o nome de Belém-Brasília. Tá? Então, a BR-010 parte de Brasília, chega a Belém, ela é conhecida com o nome de Belém-Brasília, principalmente no trecho onde ela é identificada como Belém-Brasília, identificada à margem da BR. E em solo tocantinense, como grande parte do seu trajeto em solo tocantinense não é implantado ainda, não foi implantada pelo governo federal, em solo tocantinense muita gente desconhece a existência da BR-010 em nosso território. O trecho da BR-010 que está identificado à margem da rodovia, hoje é só o trecho que vai de Natividade, na realidade de Príncipe, que é um distrito próximo à Natividade, né? De Príncipe até Silvanópolis. Ok? Esse trecho é identificado à margem da rodovia BR-010. Os demais trechos em solo tocantinense você não tem a identificação à margem da rodovia. Você tem a rota dela mais pelo mapa do que necessariamente que tenha sido implantada pelo governo federal. Professor, voltando então para finalizar esse assunto. BR-153 é conhecida como Belém-Brasília. Pode ser chamada de Transbrasiliana, pode ser chamada de Bernardo Saião. BR-010, ela também pode ser identificada como Belém-Brasília, mas grande parte do seu trajeto não está implantado ainda em solo tocantinense. Mas por onde ela deveria passar ou passa é à direita do Rio Tocantins, enquanto que a BR-153 à esquerda do Rio Tocantins. Ok?
Espero que tenha ficado mais ou menos claro aí, tirado a dúvida de quem tinha solicitado pelo Instagram e eu acabei não respondendo. Peço desculpas. Mas eu vi, porque na hora outra coisa me chamou e eu acabei não tendo tempo hábil para responder. Ok, meninos? Ok. Professor... Passados aí mais de 1 hora de live. Vamos então agradecer. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem não está seguindo, siga no Instagram, por favor, vai lá. Segue no Instagram. É exatamente o fato de vocês compartilharem, de vocês marcarem os colegas, de vocês seguirem, que nos faz intensificar para que as nossas lives permaneçam. E não vai ser só até a prova do concurso da PM, não. Do concurso da PM a gente vai para o concurso do bombeiro, vai para o concurso da educação, vai para o concurso da saúde, vai para o concurso do Código Geral, vai depender só da atividade de vocês aqui, ó. Certo? Quer passar em concurso? É aqui, ó. Concurso do Corpo Bombeiro foi prorrogado também para o mês de junho. Professor, vai ocorrer em junho? Se já tiver baixado um pouco mais a pandemia, é possível que a prova sim aconteça em junho. E nós vamos intensificar os estudos para que você seja aprovado até lá. Ok? Muito obrigado. Tá seguindo? Não seguiu ainda? Vai lá, por favor, segue. E coloca o despertador toda vez que a gente entrar para você sinalizar aí e você participar da nossa live. Toda terça-feira às 22 horas. Beijos, meninos. Fiquem com Deus. Excelente semana a todos vocês. E muito obrigado pela companhia, viu? Tchau, tchau. Beijo.